Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje vai tratar de sequências, né? A ideia é de introduzir o termo sequência para falar das progressões. O nosso objetivo matemático é trabalhar com sequências numéricas, não que uma sequência seja especificamente formada por sequência de números. Ela será formada principalmente pelos seus termos, indicando fortemente a posição que eles ocupam. Então aqui, observação separado por vírgula, os termos de uma sequência, entre parênteses, e uma indicação forte do A1, representando o primeiro termo dessa sequência, o A2, segundo termo da sequência, o A3, terceiro termo da sequência, e o AN, enésimo termo dessa sequência. A sequência colocada é uma sequência finita, né? Sequência finita. Eu posso muito bem ter aí uma sequência infinita de termos, A1, A2, AN, AN mais 1. O que é o AN mais 1? Né? O AN mais 1 indica o termo sucessor ao AN, o que vem depois, imediatamente próximo ao AN. Esse é o AN mais 1. Do mesmo jeito que eu posso pensar que é o AN menos 1. O que é o AN menos 1? É o termo anterior ao AN. Muito bem, então essa é a ideia básica de sequência. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Existem sequências de diversas formas, eu posso aleatoriamente inventar uma sequência aqui, 2, 3, 8, 12, 29 e assim por diante. Eu não criei essa sequência com uma regra, né? Apenas fui colocando o meu primeiro termo, o termo A1 é o 2, o termo A2, o segundo termo, é o 3, o termo A3, que é o terceiro termo, é o 8, o termo A4 é o 12, o termo A5, apresentado ali, é o 29, e fica difícil dizer, por exemplo, quem vem depois, né? Quem que seria o termo 6. Se eu tenho uma sequência construída a partir de um padrão, de uma regra de formação, eu consigo dizer quem que é o próximo termo de maneira um pouco mais segura, né? Por exemplo, vamos pensar numa sequência aí um pouco conhecida de todos. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. Essa sequência tem uma lei de formação, né? Essa sequência tem uma lei de formação. Junto com isso, eu vou colocar outra sequência aqui, 4, 7, 4, 7, 9, 10 no caso, né? 10, 13, 16, 19. E essa sequência tem outra lei de formação. A sequência de cima aqui, o primeiro termo dela é o 1. O segundo termo também é 1. O terceiro termo é 2. O quarto termo é 3. O quinto termo é 5. O sexto termo é 8. O sétimo termo é 13. O oitavo termo, 21. Quem seria o nono termo dessa sequência? O A9. Uma 9. A de baixo, o A1 é 4. O primeiro termo é 4. O segundo termo é 7. O terceiro termo é 10. O quarto termo é 13. Vou parar aqui. Uma observação que eu faço é que essa sequência ela tem aí um acréscimo
acréscimo constante de 3 unidades a cada mudança de termo. Isso faz com que eu, conhecendo, por exemplo, o A4, eu posso dizer que o A5 ele é o A4 acrescido 3. Do mesmo jeito que o A6 vai ser o A5 acrescido 3. Assim, o AN mais 1, ele vai ser o AN, que é o anterior ao AN mais 1, acrescido 3. A esse cara aqui, a gente chama isso de fórmula de recorrência. Por que fórmula de recorrência? Porque ele recorre ao termo anterior para determinar quem é ele, né? Esta forma de recorrência está presente nesta sequência aqui de cima. Na verdade, ela é determinada a partir de uma forma de recorrência. Ela é determinada da seguinte forma: o termo A1 e o termo A2 fixos, né? E a partir daí, o termo AN mais 1, ele vai ser o AN somado com AN menos 1. Né? Então, o termo AN mais 1, ele vai ser o AN somado com AN menos 1. Isto é, o termo é soma, resultado da soma dos dois anteriores. Né? Eu somo os dois anteriores. Por exemplo, aqui eu fui até o A8. Para determinar o A9, basta eu somar o A8 mais o A7. Né? Eu tenho o A9. Né? Então, o A9 ele é igual a 21 mais 13. Então, o A9 é 34. Isso é uma forma de recorrência, que ele recorre aos termos anteriores para determinar o próximo. A questão é que esta sequência, segunda sequência que eu apresento aqui, ela tem um termo geral também. Eu consigo determinar um termo geral. Como ela é uma sequência de 3 em 3, e ela se remete aí à tabuada do 3, né? Ela tem uma ligação direta com a tabuada do 3. Por exemplo, o A5 é 16, o A6, né, é 19. Se eu fizesse a tabuada do 3 aqui, a tabuada do 3 seria 3, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 18. Repara que comparado à tabuada do 3, os elementos são uma unidade a mais. Se eu comparar aí, fazer uma relação com a tabuada do 3, é uma unidade a mais. O 3 é 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, e assim por diante. Isto significa dizer que o A7, por exemplo, ele é 3 vezes 7 mais 1. 3 vezes 7 mais 1. O A8, então, ele vai ser 3 vezes 8 mais 1. Isso me dá o que a gente chama de termo geral. Termo geral, que o AN ele é igual a 3 vezes N mais 1. Esse termo geral, ele me dá todos os elementos da sequência a partir de sua posição. E aí eu já não preciso mais recorrer ao anterior. Ok? Então essa é a ideia básica de sequências que a gente vai trabalhar. Para introduzir mais fortemente o tema, nós vamos trabalhar com o exercício da UFSCar. Esse exercício da UFSCar, que é esse que eu estou apresentando aí agora, diz o seguinte: uma partícula se move ao longo do primeiro quadrante do plano cartesiano ortogonal, a partir do ponto 0,0, conforme indica o gráfico a seguir. Então você tem aí o caminho que a partícula percorre, ela vai fazendo esse processo aí. Muito bem. O deslocamento de uma unidade vertical ou horizontal no plano
é feito em 1 minuto pela partícula, com velocidade constante, ou seja, cada deslocamento de um quadradinho desse aqui equivale a 1 minuto, seja na horizontal ou seja na vertical. Equivale a 1 minuto de tempo. Mantido o mesmo padrão de movimento, a partícula atingirá o ponto 50-50 a partir do início do deslocamento em exatos, né? Quanto tempo em exatas, né? Quantas horas, né? Quantas horas eu vou ter para atingir o 50-50. Eu quero que você note que aqui é o ponto que eu estou dizendo 1. A partícula passa ali. 1. Eu vou chamar isso de A1. Eu vou chamar esse cara aqui de A1. Do mesmo jeito que o ponto 2, 2, o ponto no plano cartesiano ortogonal 2, 2, eu vou chamar de A2. Esse cara aqui vai ser o A2. E aí, na sequência, A3, A4, A5. E aí eu tenho uma sequência dada. Então eu tenho aí o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. E a ideia é determinar o A50. É uma sequência que pode ser pensada infinitamente, né, se a partícula não parar. Então eu tenho aí esses objetos. Mas o termo A1 vai ser, eu vou indicar como termo A1, né? Aqui eu coloquei uma indicação um pouco superficial. Para mim, A1 vai ser o tempo que a partícula levou para atingir o ponto 1. Então, a sequência será formada pelo tempo que a partícula demora para atingir o ponto 1. Vamos contar lá. Ela demorou 2 minutos. Então, o termo A1 é 2 minutos. O termo A2 é o tempo que a partícula demorou para mim, né, 2 minutos, em minutos aqui, né, não vou indicar o tempo de medida, mas a gente pode esquecer que é o tempo em minutos. O termo A2, ele vai ser o tempo que a partícula demorou para chegar no ponto A2, no ponto 2, 2 no caso. Então seria 1, 2, que eu já havia contado, 3, 4, 5, 6. 6 minutos. A partir de agora eu não vou mais contar os anteriores, né? Eu vou contar só daí para frente. Então, para chegar o termo A3, quanto tempo demorou para chegar no A3? Saiu do A2 aqui, então andou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha demorado 6 para chegar no A2, mais 6 para chegar no A3, deu 12. Para chegar no A4, lembrando que já demorou 12 minutos para chegar no A3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8. Mais 8. Para chegar no A5, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que eu tinha, que é A5, né? A5. Chegar mais 10, então deu 30. Aqui eu não vou contar, eu vou supor que eu consiga determinar quanto tempo vai demorar para chegar no A6. Note que do 2 para o 4, 2 para o 6, ele acrescentou 4 minutos. Depois acrescentou do 6 para o 12 mais 6 minutos. Eu vou supor, e não é só uma suposição, é uma afirmação, que do A5 para o A6 ele vai demorar 12 minutos. Então, ou seja, ele vai chegar no A6 em 42 minutos. Do mesmo jeito que eu poderia dizer quando ele vai chegar no A7 e assim por diante. Isso faz com que, na verdade, eu tenho duas sequências aí. Eu tenho a sequência dos tempos e a sequência dos acréscimos. Né? Os acréscimos também são uma sequência. Eu tenho aí uma sequência dos acréscimos. Quem são os acréscimos? Vou colocar aqui. Sequência
dos acréscimos. Sequência dos acréscimos. Então, tem a sequência dos acréscimos 4, acrescentei 4 na primeira, 6 na segunda, 8, 10, 12. Eu já sei mais ou menos quanto que eu vou acrescentar na próxima, e assim por diante. Eu vou tentar descobrir o termo geral dessa sequência. O termo geral dessa sequência. Eu vou chamar esse termo geral de Bn. Eu vou chamar de Bn. Muito bem. Note que eu tenho aqui uma sequência de números pares a partir do 4. 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Esse 4 é o B1, 6 é o B2, B3, B4, B5. Né? O que acontece aqui? Se eu pensar na sequência dos números pares, na verdade da tabuada do 2, mais fácil pensar na tabuada do 2, que é quase uma equivalência, mas 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, dá 10. Repara que os termos da minha sequência superam em 2 unidades cada um dos seguintes elementos da tabuada do 2. Supera em 2 unidades, ó, se eu fizer uma comparação com cada um dos elementos da sequência. Isso significa que meu termo geral, ele pode ser dado, termo Bn, como sendo 2 vezes n, que forma a tabuada do 2, né? Mais 2. Esse é o termo geral de quem? Esse é o termo geral dos acréscimos. Termo geral dos acréscimos. Se eu tenho o termo geral dos acréscimos, eu consigo uma forma de recorrência. Que, por exemplo, o A7, ele vai ser o A6 mais o B6. Quem que é o B6? O B6 é o termo aqui, o próximo termo que aparece aqui. Mais B6, pelo termo geral, quem que é B6? B6 é 2 vezes 6 mais 2. Então, B6 é 14, algo que a gente já imaginava, já esperava isso do B6. Esse é o B6, é 14. Tirando o B6 daqui e colocando só em função da posição que eu estou buscando, eu posso dizer que isso aqui, então, é A7 é A6 mais 2 vezes 6 mais 2. Lembrando que eu estou chamando isso aqui de B6. Né? Então, esse é o A7 dado em função do A6. Né? Dado em função do A6. O A8, por sua vez, ele vai ser dado em função do A7 mais 2 vezes 7 mais 2. Isso aqui é o que eu estou chamando de B7, é o acréscimo dado ao A7 para chegar ao A8. Né? E aí eu posso generalizar o AN mais 1. O AN mais 1 seria o AN acrescido de 2 vezes N mais 2. Isso aqui é a fórmula de recorrência desse problema. Fórmula de recorrência. Qual que é a desvantagem de obter a fórmula de recorrência agora? Eu preciso determinar, a ideia aqui é determinar o A50. Aí eu precisaria do A49. Mas para determinar o A49, eu precisaria do A48. E assim por diante. Ou seja, eu teria que construir toda a sequência para chegar a ele. Não vou fazer isso, né? Espero que vocês tenham entendido aqui. O que eu vou fazer é tentar identificar, fazer uma identificação desses caras de maneira um pouco mais direta. Então eu tenho aqui o A1 é 2. Eu vou escrever de novo aqui. O A2 é 6. O A3 é 12. O A4 é 20. O A5 é 30. O A6 é 42. O A7, vou parar no A8, vou parar no A7. O A7, se eu fizer a conta aqui, dá 56, né? Que seria o A6, 42, mais
2 vezes 6 mais 2 dá 14, 42 menos 14, 56. O que eu quero relacionar aqui? Ó? Quero que você note algumas coisas acontecendo aqui. Que deu 12, deu 20. Fazendo uso um pouco da tabuada, eu vou pegar aqui no meio para você perceber. Por exemplo, 4. 4 é posição. Se eu pegar a posição 4 vezes o 5, que é 1 a mais que a posição que ele se encontra, dá 20. Ah, professor, mas não é a única conta que dá 20. Sim, mas isso veio de uma observação bem geral aí dos outros elementos. Lembrando, o 4 é posição. Se eu pegar a posição 5 e multiplicar por uma unidade a mais que a posição 5, dá 30. Se eu pegar a posição 6, multiplicar por uma unidade a mais que a posição 6, uma unidade a mais, dá 42. Se eu pegar a posição 7, multiplicar por uma unidade a mais, dá 56. Se eu pegar a posição 3, multiplicar por uma unidade a mais, dá 12. Se eu pegar a posição 2, multiplicar por uma unidade a mais, dá 6. E se eu pegar a posição 1, multiplicar por uma unidade a mais... Então, repara que todos os primeiros elementos desse produto é a posição do elemento. É a posição. Então, por exemplo, quem seria o A8? Quem seria o A8? Seria a sua posição multiplicada por um elemento a mais. 8 vezes 9. 8 vezes 9, se eu não me engano, é 72. Está coerente com esse A8 que sairia daqui? Que sairia desta conta aqui? Né? O que é essa conta? Essa conta seria o A7, que é 56, mais 16, 72. Não está coerente. Agora eu pergunto, e o enésimo termo? E o termo, se eu continuar essa lógica, o termo AN. Quem vai ser o termo AN? Vai ser a sua posição multiplicado por um elemento a mais de sua posição, multiplicado por N mais 1. Isso é o termo geral. Esse é o termo geral da sequência criada. Termo geral. Lembrando, esse termo geral, AN, é igual a N que multiplica N mais 1. Fazendo a distributiva, né, distribuindo esse produto, eu tenho N vezes N, N ao quadrado. N vezes 1, N. Então, esse é o termo geral. N ao quadrado mais N. Então, quem que é o termo que eu quero mesmo? A50. O que é o A50? O A50 vai ser 50 ao quadrado mais 50. Note que é trocar a posição no N ali pelo número que ele ocupa, né? Que posição que ele ocupa. Então, o A50, ele vai ser 50 vezes 50, 2.500. Esse aqui é 2.500, mais 50, 2.550, o quê? Minutos. 2.550 minutos. Transformando isso em horas, né? Então, eu vou pegar 2.550 dividido por 60. Se eu não vou dividir ela plenamente, eu não posso cortar os zeros, tá? Vou deixar assim porque eu estou interessado no resto. 250 no tabuado de 60 é 4, 4 vezes 60, 240. Para chegar em 255 é 15, abaixo o zero. 2 vezes 60, 120. Para chegar no 150 é 30. O 30 é resto. 30 o quê? 30 minutos. Isso aqui é o quê? É horas. Então, 42 horas e 30 minutos. Essa é a resposta que eu procuro aqui. 42 horas e meia. 42 horas e meia. Espero que vocês tenham entendido a ideia de progressão, de sequência. E no próximo vídeo eu volto com progressão aritmética. Um forte abraço a todos e até a próxima.